cis, é pros trans, é pros LGBT. Todo mundo. Olá, gente, esse é o programa 3. Hoje a gente está começando, a gente está fazendo uma série de vídeos a respeito da visibilidade LGBTQIA+. E hoje a gente vai falar da visibilidade trans com uma grande mulher que está aqui com a gente, que vai conversar aqui com a gente. É uma grande artista, uma grande poetisa, e é ela, Isis Florescer. Isis, seja muito bem-vinda. Quero te agradecer por ter disponibilizado o seu tempo de estar aqui com a gente, por apresentar a sua história para a gente e para as pessoas que vão nos assistir. Então, seja muito bem-vinda. Entre a oração e a ereção, oração, ora não são, são, bem são, sem nação, mesmo que não nasçam, mas vivem e vêm. Entre a oração e a ereção, oração, ora não são, bem são. Muito prazer, eu sou Isis Florescer. Obrigada. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui, né, para a gente amadurecer e dialogar um pouco sobre essas vivências, né, da comunidade LGBT. Maravilha. E conta um pouco para a gente, conta assim, o que você acha de importante as pessoas saberem, o que você quer que as pessoas saibam sobre a sua história. Conta um pouquinho da Isis para a gente. Então, eu sou Isis Florescer, eu sou mulher trans, sou afro-indígena, sou macumbeira, sou artista, tenho formação pelo curso técnico de teatro aqui da Universidade Federal, e o meu processo com a escrita, assim, de externar, né, de colocar para fora, através da poesia, essas questões relacionadas à minha identidade, à orientação, enfim, a existência, né, e as relações com o mundo a partir da minha identidade trans, começa do momento que eu assumo a minha identidade. Então, tem mais ou menos 3 anos, e é isso. Aí eu começo a exercitar, né, a escrita na área da poesia, e aí eu crio a minha página lá do perfil Versos Transbordantes, que é por onde eu publico algumas coisas, também publico nos meus perfis, né? E eu acho que a partir da escrita, a escrita traz esse lugar de construção do meu sujeito, sabe, no mundo, dessa minha relação com as pessoas, de como é ser uma pessoa trans. E aí a escrita, ela passa a ser esse lugar que eu consigo, eu acho que me desenvolver e amadurecer e me perceber, porque a transgeneridade não é uma coisa considerada normal para a sociedade, né? Então a gente ainda está num processo educativo, no processo pedagógico, num processo de disputa de narrativa, de disputa de poder, de espaço, enfim. E com a minha arte eu tenho tentado caminhar por esses lugares, entendeu? Eu acho que é por aí. Tá, e você se utiliza também da arte como sua área profissional também? Então, assim, profissionalmente eu não vivo, né, assim, de teatro ou da escrita, né? Eu trabalho, né, no setor administrativo de cultura, de uma rede nacional que fomenta, né, esses tipos de ações de cultura, lazer, enfim, assistência, turismo, e eu trabalho no setor de cultura como assistente administrativa. Então, assim, eu não estava exercitando mais assim ao meu lado artístico há um bom tempo, né? O meu processo coincide com essa retomada, o meu processo de transição, de expressão, de autoafirmação de identidade, é onde eu começo a retomar o diálogo com o fazer artístico. Isis, o que você acha a respeito das culturas e dos programas que existem para a questão da profissionalização para o público trans, mais em específico para as mulheres trans? Como que você acha que isso funciona hoje em dia? O que falta? O que está ok? Dá a sua opinião para a gente a respeito disso, por favor. Em alguns lugares, né, houve sim essa luta, né, essa demanda, as pessoas foram colocando, foram lutando, foram buscando. Eu acho que em São Paulo, talvez na Bahia, enfim. Aqui onde eu moro, no estado de Alagoas, é um estado relativamente conservador, apesar de ter algumas
leis e algumas políticas públicas, né, que defendem ou que garantem o acesso a algumas questões, né, a algumas áreas para a população trans, não necessariamente essa questão da profissionalização, enfim, ou da oportunidade de vagas no mercado de trabalho ainda não se firmou, não se consolidou, né? Há uma iniciativa tímida de uma faculdade aqui, se eu não me engano, que trabalha, né, já proporcionando isso para o público trans, mas eu não sei como, há quantas anos, eu acompanhei só um pouquinho ano passado isso, e sobre empresas que estão capacitando, fazendo direcionamento, né, para esse público também eu não vejo assim iniciativa. Tem uma empresa aqui que é da área de telemarketing, que aí é a única que eu saiba assim que não tem restrição. Então lá é possível você encontrar pessoas trans trabalhando, né? Fora isso, não existem iniciativas ou uma política pública que estimule, né, o acesso das pessoas trans ao mercado de trabalho. Então a realidade ainda é aquela onde na maioria das vezes as mulheres trans, né, são empurradas compulsoriamente, né, a trabalhar, enfim, com prostituição. Aqui eu só conheço essas duas iniciativas. Essa do telemarketing, que não é voltado, ela é aberta, então não tem preconceito, eles recebem, se a pessoa chegar lá e passar. E essa da faculdade, sim, é direcionada, mas ainda assim, é uma iniciativa que alcança muito poucas pessoas e são cursos curtos. Eu não sei como é que funciona na questão, se eles estão investindo também na escolarização dessas pessoas, porque a maioria também é uma realidade, a maioria das mulheres trans, elas não conseguem completar os seus estudos, né, que elas passam por diversos tipos de preconceitos, de discriminação no ambiente escolar, então fica difícil, né, de conseguir um emprego formal sem o ensino médio, né, para esse trabalho mais que não exige muita questão aí no lado do curso superior. E faculdade aqui ainda não tem, assim, nenhuma que diga cotas para as pessoas trans estudarem, né, ou bolsas para as pessoas trans estudarem. Aqui ainda não tem essa iniciativa. Eu sou uma mulher que, assim, sou a exceção. Quando você é exceção é porque a regra, né, está posta muito clara, né, o seu corpo, você como pessoa não é aceita, não é, né? Então, ser a exceção demonstra justamente que a gente precisa ainda avançar em muitas questões. Eu sou a exceção, trabalho, enfim, numa empresa privada, que eu sou a única pessoa trans lá, e quando eu entrei lá eu não era uma pessoa trans, então tem 3 anos aí, né, nesse processo aí educativo pedagógico, das pessoas convivendo agora com a ISIS, e para mim também. Então é importante, né, a gente sempre lembrar disso, assim, quando uma mulher trans está num emprego que é mais estável, quando ela chega na faculdade, quando ela consegue, né? Aquelas que estão fazendo esse caminho é através de muito esforço, de muita dor, um esgotamento da saúde mental, enfim, porque ser a única nesses ambientes, a gente vai estar lidando sempre com diversas questões, né, que nos atravessam. E uma outra coisa que eu queria tocar no assunto com você, que assim, você é uma mulher trans, você é negra, você é nordestina, você tem 4 características muito importantes a respeito da questão da visibilidade do que a gente luta hoje, né, por uma questão de um lugar ao sol, de você ter um lugar de fala. Como que você vê a grande possibilidade, por exemplo, de você se encaixar num lugar de ser um ícone, por exemplo, para uma criança que vê em você um futuro? Como que você se enxerga nesse lugar de responsabilidade de ser um futuro visível para uma criança que se enxerga ou que tem uma identidade trans dentro dela? Então, eu acho que você tocou num assunto que é muito interessante, que é representatividade, né? Eu cresci sem ter esses referenciais, então, desde pequena eu me entendo como uma pessoa, eu me identifico, me relaciono e me reconheço com o universo feminino, então desde pequena eu me entendia assim, só não entendia porque eu não era, ou não poderia ser, mas é a partir do momento que eu tenho acesso a outras pessoas trans, a outras mulheres trans, tendo essa representatividade, esse espaço no debate público, né, imediático, que eu começo a compreender e dizer para mim mesmo e aceitar que não tem mais para como eu esconder, como eu negar isso, não tem mais por que eu sofrer. Então, essa representatividade, ter mulheres na mídia, né, como a Lineker, a Linda Quebrada, a Laerte,
a Renata Carvalho, são mulheres que de uns 5 anos para cá, elas despontaram na mídia, e a mídia tem aberto esse espaço, principalmente a maior emissora do país, que a gente sabe qual é, que toca nesses assuntos, que mencionam essas questões. Então, foi muito importante. Quando a gente tem referencial, a gente começa a nos aceitar, a não sofrer mais, a não pensar em suicídio, porque é outro dado muito forte entre a população trans, é o suicídio, né? A gente fala muito da violência, do assassinato, mas suicídio também é. O adoecimento mental é uma realidade nossa. E quando você tem referencial, então tudo isso muda. E você está dizendo, não, é possível, eu reconheço outras pessoas, eu me reconheço nelas, né? Então, eu acho que pelo fato de eu ser artista, né? Assim, quando você fala em responsabilidade, é uma responsabilidade que nos é colocada, mas assim, eu não fico, isso é um fardo, eu sou um referencial, sabe essa coisa toda assim, eu não fico pensando muito nisso. Eu simplesmente vou existindo e à medida que eu me relaciono através da minha arte, que chega nas pessoas, que me reconhecem também pela militância, enfim, pelo ativismo, né, sobre essas questões, principalmente sobre a questão trans, né? Então, você começa a se tornar um referencial, mas não é uma coisa pensada, não, é porque você é quem você é de verdade, né? Pela sua existência. Então, esses marcadores identitários aí que você colocou, de ser trans, de ser uma mulher afro-indígena, porque eu tenho descendência indígena e às vezes a gente esquece, né? Isso, mas eu tenho, então eu não posso. Eu tenho e eu sei de onde eu venho, então eu sou afro-indígena, né? Sou candomblessista, né? E quando você acessa esses meios, você passa a ser um referencial para as pessoas também, né? Mas eu acho que é por aí, assim, na construção de si mesma, sabe? Eu não penso muito nessa responsabilidade, não, de assim, dar conta, porque às vezes parece no imaginário que a pessoa trans, né, tem que ser perfeita. Acho que é a mesma questão que colocam para os negros e tal. Assim, e nós somos humanos, então a gente vai errar, vai falhar, a gente é frágil, né? Nos veem muito como super-heroínas, que estão sempre lutando, sabe? Que estão sempre se expressando. E também isso é muito doloroso. Mas é muito bom quando eu vejo que eu me torno um referencial positivo para crianças ou para jovens, ou até para as mulheres trans ou para as mulheres cis, começam a se enxergar também através da minha poesia, ou através de como eu me apresento, sabe? De como eu me importo, de como eu me comporto. Eu acho que é interessante também. Você acaba sendo um referencial porque você é, né, de fato, né, pela sua existência. Mas eu não penso assim, eu vou ser um referencial, tanto é que tem questões polêmicas também, né, e contraditórias de todos nós. Então, nem sempre você vai agradar, nem vai ser uma unanimidade. Isis, uma outra coisa muito importante que existe na nossa sociedade é a questão das expectativas em relação à mulher trans, alguns termos que são utilizados e que são transfóbicos ou que são extremamente ofensivos. Eu queria que você explanasse aqui para nós qual que é a sua visão a respeito disso, e você, enquanto pessoa trans, enquanto pessoa viva trans, pode dizer para a gente a respeito disso, por favor. Então, querido, existe sim, né, uma tentativa de estigmatização, né, de certas palavras, né, com a população trans, e também isso tem a ver com o trajeto histórico dessas construções. Nós, pessoas trans, né, ao nascermos, somos designadas como homens e mulheres, né, só que ao longo da vida a gente vai percebendo que a gente não corresponde àquilo que disseram. Tudo isso porque o mundo cis ele está muito preso culturalmente à ideia de que o seu genital define quem você é. E aí as pessoas trans justamente cruzam, né, esses limites, e quando elas vão se formando, quando elas vão crescendo, se desenvolvendo, elas vão percebendo que não são aquilo que foram demarcadas. Por mais que nós sejamos criadas, né, para performarmos, expressarmos, né, aquilo que carregamos a partir da nossa genitália, a gente acaba que, né, descolando disso, desfazendo-se disso, porque a gente não se reconhece assim. E aí, quando a gente cresce, né, a gente assume quem é, uma boa parte, né, que consegue lidar com isso, que consegue superar as violências, as opressões, né? Então, acaba sendo quem realmente é. A partir disso, acontecem coisas do tipo transição, transformações, e hoje em dia, né, é muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais subjetivo, muito mais individual, porque durante muito tempo, né, através do olhar da medicina, do direito, do próprio Estado,
se demarcou de que forma as pessoas eram trans, né? Como existia uma certa condução, né, da cisgeneridade, da cisnormatividade, para dizer, não, a pessoa é trans, sim. E aí as áreas jurídicas, as áreas médicas, o Estado foi construindo e validando como seria, né? A pessoa é trans, sim. Uma mulher é trans, sim. Se ela faz a cirurgia de redesignação, se ela coloca silicone, se ela toma hormônio, foi se criando toda uma cultura, né, a partir da cisgeneridade de como seria validado esses corpos, né? Só que é muito mais complexo, porque as pessoas transgêneros têm as pessoas trans que se consideram uma mulher trans, tem as pessoas que são travestis, tem as pessoas que hoje são trans não binárias, né? Então, esses termos todos, para você dar a ideia aí, para você ver como é tudo muito mais complexo, né? Do que apenas dizer, ela é trans porque ela quer mudar de sexo. Não é só isso. Não é só querer mudar de sexo. Às vezes a pessoa nem quer tirar o genital, né? Mas é toda uma construção de comportamento, de personalidade, de se expressar do jeito que ela se sente bem, né? E é isso. E aí há uma diferença às vezes, ou há uma guerra um pouco, né, no próprio meio da comunidade LGBT, principalmente das pessoas trans, para dizer, não, ela é mulher trans, porque dá uma impressão de que mulher trans, né, o próprio termo mulher já coloca essa pessoa no lugar de que ela é lida como uma mulher cis, vamos lá, a comparação. Quando você fala de travesti, não, ela não é mulher, ela é uma travesti e ela se finge, ou ela se faz, ou ela não tem nada a ver isso. As travestis foram, acho que, um dos primeiros movimentos identitários, né, que a gente consegue acompanhar historicamente, e é através das travestis que todas nós, LGBTs, hoje podemos falar sobre isso, vivenciarmos nossas identidades, as nossas orientações sexuais, porque as travestis, elas simplesmente são o que são, né? E aí, historicamente, quando elas surgem na sociedade, né, vem toda a violência, vem todo o preconceito, todo o estigma de que é esse corpo que não é reconhecido nem validado, e aí vem depois a área médica, a área jurídica, né, fazendo essas intervenções, tentando fazer esse diálogo, esse caminho, para dizer como é que funciona essa construção. Mas o campo da sexualidade é muito mais complexo e muito mais diverso, né? E hoje em dia o entendimento é que travesti, só quem pode dizer quem é travesti ou mulher trans é a própria pessoa, né? Então, do ponto de vista, nós somos todas pessoas trans, no caso, né? Mas só quem pode dizer quem é travesti é a própria pessoa, porque existem alguns marcadores que foram construídos também no corpo e na identidade de uma pessoa travesti, né? Algumas leituras que são feitas pelas próprias mulheres trans travestis, né? E algumas coisas que é uma disputa mesmo, né? De poder, uma disputa de leitura social, dessa relação que se constrói com a cisnormatividade, hoje em dia nos interessa muito pouco, né? Assim, essa questão de dizer, ela é trans ou travesti, pelo menos para mim. Mas, tanto é que, enfim, em situações eu falo que eu sou uma mulher trans, em outras eu falo que eu sou uma travesti, vai depender muito do meu dia. Mas, assim, já fui lida muitas vezes como mulher cis, né? Que é a tal da passabilidade, e aí vai toda nessa construção do corpo, do comportamento, né? De como você se expressa, tudo isso vai te marcar, né, socialmente num lugar, né? E as pessoas, para cisnormatividade, para as pessoas cis héteros, é muito difícil lidar com esse termo travesti, porque ainda está carregado de muitos preconceitos, de muitos estigmas, de que travesti é alguém perigoso, é alguém violento, é um homem que se veste de mulher, ou sabe, essas coisas. Então, tem muito preconceito com a palavra. E hoje em dia, a gente reivindica muito o uso do termo travesti, porque é uma atitude política, né? É uma atitude de ressignificar o próprio termo, né? Então, quando você chega uma mulher toda lida como cis, toda, e aí você diz, eu sou uma travesti, as pessoas se chocam um pouco, mas para a gente é importante resgatar historicamente esse termo, né? Porque ele nos representa também. É luta, né? Através dele que tudo aconteceu. Então, é isso, assim. Quanto a essa questão da passabilidade, que é outra questão, né, que também atravessa as mulheres trans, aos homens trans, enfim, foi-se um lugar que se chegou justamente porque tem muitas pessoas, né, como a transgeneridade é algo muito heterogêneo, tem muitas pessoas que
querem fazer muitas modificações, que precisam, que não se sentem bem mesmo com o órgão, enfim, que precisam, né, dessa leitura social, que elas se pareçam, seja com mulher ou com homem cis, né? E também para o próprio bem-estar do corpo, né? O próprio bem-estar mental, físico, de você se olhar no espelho e se reconhecer. Então, muitas pessoas se hormonizam, muitas pessoas fazem suas cirurgias, né? Muitas pessoas vão buscando aí os seus caminhos para se sentirem bem. O que não quer dizer que todas também, né, vão seguir o mesmo caminho. Já existem pessoas trans que não fazem hormonização, pessoas trans que não querem fazer cirurgia, mas nem por isso elas são menos trans ou mais trans, entende? Mas isso, a questão da passabilidade causa um pouco de adoecimento, principalmente naquelas pessoas que não conseguem performar, né? Essa expectativa, que às vezes vem muito mais de fora. Eu consegui me desprender disso no meu caminhar. Assim, eu tenho quase 3 anos nesse processo, e me hormonizar não foi uma coisa, não foi a primeira coisa que eu fiz. Passei muito tempo pesquisando, ouvindo outras mulheres trans, vendo as consequências, desconstruindo certos estigmas que se constroem, de que é muito perigoso, essas coisas todas, né, que se inventam. Então, no meu tempo, eu comecei a minha hormonização, mas não era uma coisa, eu quero me tornar uma mulher cis, não, eu quero ver as transformações do meu corpo, eu quero perceber como é isso, e fez todo sentido para mim. Mas tem pessoas que não precisam disso, né? Tem pessoas que não que se sentem bem com seus pelos, ou, enfim, com o seu ombro largo, seja lá como que for, né? E a passabilidade é justamente esse lugar que é um pouco perigoso, da gente ficar capturada pela cisnormatividade, sabe? De ser lida como mulher, mas no fundo, vai ter sempre, em algum momento, que as pessoas cis, principalmente as pessoas cis héteros, vão estar ali tateando para te desmascarar no conceito delas, sabe? Não, ela não é uma mulher de verdade. Tem alguma coisa ali. Eles estão sempre assim. É claro que quando eles não percebem é ótimo, porque, né, a gente não sofre tanta opressão, tanto preconceito, tanta discriminação. Quando a gente passa, né, no conceito da cisnormatividade, a gente fica menos exposta às violências que nós tantos sabemos e ouvimos, né, pelos noticiários ou pela própria pelo mapeamento que a ANTRA faz, que é uma das grandes organizações, né, de associação de pessoas trans que fazem esse trabalho muito exaustivo, né, sobre violência e sobre essas questões que atravessam os nossos corpos. Então, a passabilidade garante essa segurança, assim, sabe? Mas tem uns lugares que a gente não chega. Por exemplo, o relacionamento para as pessoas trans é uma coisa super difícil, principalmente para as mulheres trans e travestis, principalmente se você não fez cirurgia. Então, os homens cis héteros, para aquelas mulheres trans que são héteros, né, não assumem. Eu acho que nós temos muitos desafios, né? A questão do corpo trans ainda incomoda muito na sociedade, principalmente quando você consegue ser lida, né, como uma pessoa trans, ou como você se coloca, porque quando você diz eu sou uma mulher trans, né, aí você já desvenda qualquer mistério que haja ou mística sobre você. Então, se o nosso corpo nós ainda estamos negociando se o nosso corpo é legitimado, é reconhecido e aceito como ele é, né? Se as nossas identidades são reconhecidas e aceitas e legitimadas, porque é tudo muito recente, né? Eu acho que tem uns 2 anos, se eu não me engano, ou 3, que o STF reconheceu a nossa identidade, né? Então, hoje é possível no Brasil, qualquer pessoa trans, você não precisa de cirurgia, você não precisa de laudo médico, você se reconheceu como uma pessoa trans, sabe? Toda a sua trajetória de vida, e você se enxerga, se sente, se expressa e vive assim, você vai no cartório e faz toda a sua mudança. A mudança é a partir do que você declara. Então, eu sou uma pessoa retificada, né? Civilmente, eu tenho todos os documentos, não é mais certificado de nome social, que é uma coisa que que pegou muito, né, durante um período, ainda em alguns lugares que ainda adotam, mas hoje em dia essa ideia do nome social vai cair em desuso daqui a um tempo. Porque se a gente já pode ser retificada, registrada, reconhecida, não tem por que o uso de nome social, já que você mudou todos os seus documentos. Então, eu mudei todos os meus documentos, fiz a minha retificação. Hoje em dia, não existe mais o passado, só existe a ISIS. Né? Para o Estado brasileiro, que legitima, reconhece que existe uma lei que garante, né, isso, e em sociedade, porque onde eu for, eu estou com os meus documentos e eu sou quem eu sou. Né? Uhum. Judicialmente, civilmente, enfim, profissionalmente, em todos os âmbitos. Né? Eu acho que foi muito importante esse passo que o STF deu. Ponto, eu acho que é um avanço, né?
é assim, nunca foi fácil. Eu fico imaginando ali, né, que durante muito tempo era difícil ser mulher, era difícil ser negro, né, e ainda é. E para a gente não seria diferente. Então, ainda é tudo muito novo. Eu não vou ver uma sociedade onde o meu corpo vai ser aceito, ou vai ser, sabe, onde as coisas vão ser normais, onde as pessoas vão se relacionar normal. Eu não vou ver essa sociedade. Eu estou fazendo parte da sociedade que está em transição, que nós estamos disputando, né, essas narrativas e essas mudanças de paradigma. Mas daqui a uns 50, 100 anos, quem sabe, né, meninas e meninos trans e pessoas trans não binárias, né, terão uma outra sociedade que as respeite, que as reconheça, que as aceite e que se relaciona com elas, porque eu acho que tem isso também, esse lugar da solidão da pessoa trans, né, do isolamento que é imposto. A gente está passando aí por essa pandemia, esse isolamento, mas solidão e isolamento é um lugar que a gente conhece muito bem, né, porque nós não somos aceitas em todos os lugares, nós não somos aceitos por todas as pessoas, né? Existem sempre uns limites que estão ali nas entrelinhas, né? O preconceito velado. Eu até respeito, assim, sabe? Mas na minha família não, andando comigo não, assumindo um relacionamento não, sabe? Existem certos limites. Tem esse lugar, sabe? De preconceito, do nojo, do olhar diferente, tem tudo isso que está sempre ali embaixo do tapete, né? Como o racismo velado, o machismo velado e escancarado. Então, essas questões no Brasil, né, um país que não tem uma educação, uma formação cultural que respeita essas questões, então essas coisas estão sempre ali postas, né? Às vezes mais escancaradas e às vezes nas entrelinhas, seja na família, no trabalho, no espaço religioso, então muito pior, né? Eu sou candomblessista, graças, né, ao Lorum, no espaço onde eu estou, eu sempre fui respeitada desde que eu cheguei, como mulher, como eu me apresentei, não sofri nenhum tipo de discriminação. Sei que essa também não é uma realidade para todos os terreiros, né, porque o preconceito atravessa todas as religiões, né? A transfobia, a LGBTfobia e a própria leitura que as pessoas fazem, né? Enfim, interpretação das coisas, assim como no cristianismo também, né? Tem um lugar aqui, uma igreja evangélica, batista, que ela é o único lugar que qualquer pessoa vai lá e se sente bem, porque justamente eles têm um trabalho, né, de seguir a Cristo. O entendimento dele de Cristo é um Cristo que liberta, que é contra qualquer tipo de opressão. Então, são muitos poucos lugares, mas assim, aonde eu estou, o candomblé é uma religião que eu acho que talvez seja um pouco menos preconceituosa, o que vai externar isso, entendeu? Lá as pessoas, eu acho que gays, lésbicas, pessoas trans, né, são mais aceitas, são mais respeitadas. A gente realmente vê que a questão das religiões afro, elas abraçam mais a nossa causa, né? O público LGBTQIA+. Mas como você falou, a gente sabe que não são todos os casos, a gente não pode generalizar, tem lugares e lugares. A questão das religiões afro terem esse abraço, esse acolhimento, esse pegar no colo com a população LGBTQIA+, você acha que isso vem da onde? Que tipo de identificação existe ali entre as religiões e o povo que faz com que exista esse encontro harmonioso, assim? Eu não posso afirmar isso porque eu não sou uma pesquisadora, mas eu acho que por ter esse lugar de estigmatização também, né, o candomblé passa por muitos preconceitos, né, principalmente porque é uma religião de matriz africana. Então, eu acho que acaba que gerando ali nas relações, né, inconscientemente, essa aproximação, esse acolhimento, né? Porque o candomblé vem também de um lugar, né, de estigmatização, de opressão, né? É uma religião que resiste, né? Uma tradição que resiste oralmente. Então, tem muitas questões que eu acho que se aproximam muito, né, da comunidade LGBT com o candomblé. Por isso que é muito comum você ir em vários terreiros e você ver sempre, né, filhos e filhas de santo, né, LGBTs. Eu acho que, para encerrar, a gente pode falar um pouco sobre essas expectativas, né, sobre uma pessoa trans, sobre a mulher trans, porque também existe esse lugar. Que lugar a sociedade cisnormativa marca o corpo trans? Então, o corpo trans, ela é trans. Então, primeiro que existem certas violências que a gente vai sofrer, né? A maioria, não todas, mas de ser expulsa de casa, de não conseguir completar os estudos e de, infelizmente, encontrar na prostituição o único caminho de sobrevivência. Isso é muito triste, é muito doloroso, é muito
é muito violento e ainda é a maior realidade da população trans. A ANTRA fala que é mais de 80% da população trans, das mulheres trans e travestis, que estão nessa situação. Mas é muito bom ver esse outro movimento, sabe? Dessas pessoas trans que estão conseguindo ir além dessas expectativas, quebrando essas expectativas, né? Pessoas trans que estão entrando no ensino superior, que estão se formando, fazendo mestrado, doutorado, pessoas trans que estão nos ambientes de trabalhos formais, né? Pessoas trans que estão formando família, né? E família a seu modo. Às vezes a pessoa trans é ela e a mãe, ou ela e uma avó, ela e, sabe? E outro dado também que chama muita atenção é como nós mulheres, né? As mulheres cis e trans, como eu acho que o mundo feminino ainda é muito mais acolhedor, sabe? Com as pessoas trans. Claro, em certa medida, mas ainda é muito mais acolhedor do que o mundo masculino, o mundo hétero, sabe? Que é muito mais violento, muito mais agressivo com nossos corpos, né? Então, ter essas narrativas nas mídias, né? A gente vê hoje na televisão, no cinema, a gente vê pessoas trans escrevendo, produzindo, né? A gente vê pessoas trans pesquisando, criando, né? Então, isso é muito bom, porque aí você passa a ter referencial, passa a ter perspectiva de vida, né? Uma criança do interior, né? Que vê isso, que ouve alguma música, que lê alguma coisa, que diz, poxa, eu sou essa pessoa aqui, e ela existe, então eu posso ir embora daqui de repente, né? Não sei como vai ser o caminho dela, assim, ela pode se enxergar, sabe, ali, encontrar o rumo da vida dela, né? Então, é isso, assim, eu acho que a gente está também tensionando e problematizando essas questões, né? Para a cisnormatividade, que é muito fácil para as pessoas cis, né? Dizerem, ai, que lindo, vocês são heroínas, são batalhadoras, e a gente está aqui disputando mesmo esses lugares, a gente está aqui falando que não é fácil, mas a gente não vai desistir, né? E vamos lidar com essas questões todas que existem, né? Os preconceitos, a discriminação, mas a gente vai além do que esperam da gente, né? Porque é um lugar que nos marca. E é engraçado que é um país que mais consome população pornográfica, né? Pessoas trans e travestis, e é o país mais violento também, né? Então, enfim, a gente não vai voltar para esse armário, nem para a senzala, nem para a cozinha, porque nosso lugar é convivendo em sociedade com todas as outras pessoas que somos cidadãs, né, desse país, né, reconhecidas e legitimadas, e estamos aqui, e é daqui para frente que a gente vai. As mulheres trans que são mais vulneráveis são as mulheres trans negras, periféricas, né, que estão numa situação bem mais precarizada, né, de falta de acesso às questões. Na maioria das capitais do Brasil, existem os ambulatórios, né, processo transexualizador, então a área da saúde, que é uma área também que a gente precisa cuidar. Né? Hoje em dia a gente já pode ter um acompanhamento, não fazer mais isso de forma autônoma, né, enfim, arriscando mesmo a saúde. Hoje em dia já existem estudos, já existe acompanhamento, então fazer esse processo da transição, né, para da sua identidade, do seu corpo, já pode ser acompanhado e você pode passar por um processo muito mais seguro, né, muito mais consciente. Uma última pergunta, uma última questão que veio nesse seu discurso foi a questão da passabilidade, né? Que você comentou que seria uma pessoa trans, ela ser lida como uma pessoa cis pela sociedade. Que isso acaba sendo um escudo muito importante para vocês, no sentido de vocês não sofrerem alguns tipos de ataques violentos. Mas você acha que, além de ser esse escudo, a passabilidade ela também vai do indivíduo de querer buscar a heteronormatividade como algo que seja intrínseco à sua felicidade? Para muitas meninas e meninos trans, né, quanto maior alcançar esse desejo, esse lugar que também nos é imposto, né, de ser validado e reconhecido como uma pessoa cis, né, é mais seguro, é mais confortável, é mais tranquilo, sabe? E tem outras pessoas que não fazem a menor questão de serem lidas como pessoas cis. Eu mesma não acho que eu sou assim, que eu tenho tanta essa passabilidade, mas as pessoas já começam a me ler assim, já dizem, não, você tem sim. Então, as pessoas estão lendo isso, mas assim, eu não faço questão de ter essa passabilidade, sabe? Eu faço questão de me sentir bem com o meu corpo, com a minha imagem,
Eu acho que é isso que as pessoas trans precisam buscar, sabe? Se sentir bem com quem é, principalmente cuidar da sua saúde mental, porque essas questões também afetam a nossa saúde mental, já que por mais que você faça uma cirurgia, já que por mais que você se hormonize, né? E uma hormonização é para a vida inteira, você nunca vai ser lida como uma pessoa cis, nunca. Porque você faz a cirurgia, vamos lá, uma mulher trans faz a cirurgia. Eu tenho uma amiga que já me contou esse relato. Fez a cirurgia, ninguém, jamais, só se ela abrir a boca e disser, eu sou uma mulher trans. Mas se ela não disser, ninguém vai saber. O cara, se ela for hétero e ela é hétero, só vai saber quando ele estranhar e tal, no relacionamento, mas você não engravida? Aí ela pode contar, ou não, né? Então, ou alguém, sabe, vai ter sempre um passado, uma história. Então não tem como a gente fugir disso, né? Por mais que você acabou, eu sou uma pessoa cis, não é, nunca vai ser, vai ter sempre alguma coisa apontando. Então, a passabilidade, ela pode ser benéfica, depende de como você lide com isso. Ou pode também ser uma coisa muito ruim, sabe? Que vai te prejudicar muito e que deixa te num lugar ainda da vulnerabilidade, sabe? Não, eita, não estou alcançando a cisnormatividade, quanto mais, e não é. Ser mulher ou ser homem é muito mais uma identidade, uma construção social, cultural, do que isso. Já me relacionei com alguns homens, não relação gratuita, passageira. Sexo, que é só as coisas que os homens héteros cis procuram com mulheres trans, né? Sexo descartável. E aí, alguns ficam falando isso também é muito perigoso, isso, sabe, adoece. Menina, você nem parece que é trans, sabe? E isso é muito louco, assim, e muito perigoso, né? A gente se deixa levar por esses tipos de comparação, mesmo até no meio das pessoas. Eita, você tá tão mulher, você é mais mulher que a outra mulher trans. Não existe isso. Você não é mais mulher trans porque você tem peito, porque você fez a cirurgia, porque você parece uma boneca. Não é. É igual a menina que fez menos, ou a que não quer fazer nada disso, sabe? Eu acho que isso também vem dessa cultura da cis-heteronormatividade, dessa competição, desse padrão, dessa indústria que exige, né, do nosso corpo, esse padrão de ser bonita, que há essa expectativa também, né? Que mulher trans é bonita, arrumada, linda. Não, gente. Eu te agradeço, assim, do fundo do meu coração por você ter aceito participar desse espaço com a gente. Obrigada. Beijo grande para você, viu? Transvivência por Isis Florescer. A família tradicional brasileira me quer, morta, às 6 da manhã, numa estrada lamacenta estampada nos noticiários da televisão. Os cidadãos de bem, me querem, na pista, entre sombras, sinais fechados, realizando suas fantasias mais sórdidas. Eu sou aquela que não deita, eu não peço permissão para existir. Escrevo para narrar as minhas impressões desse mundo cão e outras mil invenções, alucinações, reverberações do que pode, deve e deseja um corpo travesti. Muito prazer, eu sou Isis Florescer.